Você já cogitou a possibilidade de ingressar no serviço militar? Será que essa carreira vale a pena? Quais são os procedimentos necessários para entrar nas Forças Armadas? Quando se trata das Forças Armadas, o que chama a sua atenção? A farda? A possibilidade de andar armado? Ou a posição de autoridade que você terá mediante a sociedade? Como é esse negócio de ser cristão e ao mesmo tempo ser um militar? Essas e outras dúvidas vamos tirar no vídeo de hoje, onde estaremos entrevistando um ex-oficial da aeronáutica e atualmente pastor. Assiste o vídeo até o final e veja se realmente é virtuoso um cristão ingressar na carreira militar e se isso realmente vale a pena. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui, estamos aí mais uma entrevista e hoje com o nosso convidado, ele é ex-oficial da aeronáutica, entrou como soldado no exército em 83, e em 1986 fez concurso para sargento músico, trabalhou, fez serviços sociais dentro do batalhão, então é um homem ideal para falar sobre o assunto. Pastor Natanael Oliveira vai nos abençoar agora, tirar as nossas dúvidas, graduando também em psicologia, então tem propriedade para falar, tem uma linguagem bacana, então fica aí até o final do vídeo que realmente vai ser uma bênção na sua vida hoje, ok? E vale a pena ou não ser um soldado? Vale a pena ou não trabalhar nas Forças Armadas? Se você quer, almeja essa carreira, assiste o vídeo até o final, beleza? Pastor Natanael, sem muita enrolação, é com o senhor a palavra, fica à vontade, Deus abençoe e vamos junto aí. Professor Sérgio Landim, uma honra estar aqui com vocês, uma satisfação, uma alegria naquilo que nós pudermos auxiliar e ajudar. Estamos aqui para compartilhar, tirar aí algumas dúvidas, algumas indicações e dizermos da bênção que é podermos servir uns aos outros, né? Essa é a missão, servirmos uns aos outros e glorificarmos a Deus por aquilo que Ele deu a gente de oportunidade, né? De vivenciarmos aí na Força Aérea Brasileira, servindo a força, servindo a nação, servindo também as pessoas, né, de forma geral. E hoje estamos aqui para naquilo que nós pudermos auxiliar vocês aí. Tamo junto aí. Beleza, meu pastor. Então, pastor, hoje se um jovem quiser entrar na aeronáutica, até que idade que a pessoa pode entrar nas Forças Armadas, aí se pretende, voluntariamente, faz o concurso, o serviço é obrigatório, como é que funciona aí essa inserção nas Forças Armadas, pastor? Tira essa primeira dúvida aí para nós. Então, vamos lá. Em relação a ingressar nas Forças Armadas, qual o caminho? Geralmente isso gera muita dúvida, né? Qual o caminho a escolher, se é voluntário, ingressar na escola militar. Existem vários caminhos. Geralmente as pessoas pensam que é só pelo caminho de se alistar. A pessoa, poxa vida, eu não consegui servir, eu me alistei quando fiz 18 anos, não consegui servir, não tem mais nenhum caminho para que eu possa entrar. Não. O ingresso que a gente mais conhece é pelo serviço militar obrigatório, né? Que é dedicado aos homens maiores de 18 anos, ou seja, o ano que você completa 18 anos, tem que se alistar. E aí, após isso, nós temos aí concursos de nível médio, de nível superior, para ambos os sexos. E há também militares temporários, né, que são contratados por análise de currículos para nível médio, técnico, ou seja, os praças, e também de nível superior, que são os oficiais. Eu vou passar para você aí um Instagram e também alguns sites, ou um site específico que você pode entrar para consultar e você tira todas as dúvidas no que diz respeito a ingressar na aeronáutica. Não é só um caminho, não, tem vários caminhos. E aí nós vamos oferecer a você aí as várias possibilidades dentro dos sites aí que serão oferecidos, Landim. Joia, pastor.
Vou deixar no link da descrição, todas as informações aí que ele vai nos passar, se você quiser tirar mais informações em relação a essa inserção. Mas fala mais aí, pastor, como é que funciona exatamente esse processo de entrar nas Forças Armadas? Né? A pessoa faz um concurso, aí quanto tempo leva? Existe uma escola, e especificamente as mulheres. As mulheres hoje, elas podem exercer todas as funções, as mesmas funções que os homens, né? As mulheres, lembrando aos nossos internautas aí, que as mulheres, elas entraram nas Forças Armadas na década de 80, né? Como em serviços administrativos dentro do Exército, mas só no século 21 aí que elas foi formada a primeira escola da FAB. Aí o pastor me corrige aí, o que é essa FAB aí, dentro da aeronáutica, como é que funciona essa questão? As mulheres também exercem as mesmas funções que os homens, têm os mesmos direitos? Se alguma das nossas irmãs, dos internautas, estiver interessado em entrar, né, do sexo feminino, entrar na aeronáutica aí, como é que funciona, pastor? Então, qual a expectativa? Vale a pena? Vale a pena entrar? Vale a pena servir? Quais os caminhos? Nós devemos observar que em 96 houve o primeiro ingresso de mulheres na AFA. Aí a pergunta, a AFA é Academia da Força Aérea, é onde formam os oficiais. FAB é Força Aérea Brasileira, não é? FAB, é Força Aérea Brasileira. E aí, o que vale a gente destacar aqui? Quando as mulheres entraram, elas entraram especificamente para o quadro de oficiais intendentes. E aí, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, mais à frente, elas chegaram em 2017. Em 2017, elas chegaram ao posto de tenente-coronel e ainda poderão alcançar o posto de major-brigadeiro, que a gente também vai falar um pouco dessas posições, que é a maior patente para o quadro citado, que é da intendência. E o ITA também, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que isso aí forma grandes engenheiros de aeronaves, mecânicos e assim sucessivamente, que você também tem informação aí na bio no link, né, que o Sérgio vai deixar aí para vocês, também promoveu o primeiro concurso aberto às mulheres. E em 98, a Escola de Especialistas, que aí é a Escola de Sargentos, tá? Ela passou a aceitá-las em determinadas especialidades. 2003 foi um marco histórico, nós tivemos aí vale a pena a gente entender isso, pesquisar isso e agradecer a Deus por essa possibilidade. Quando foi em 2003, foi o marco histórico das primeiras cadetes aviadoras que ingressaram na AFA. Porque quando fala de aeronáutica, e nós vamos falar disso, pensa sempre em avião, aeronave, tal. Então, veja bem, atualmente, essas mulheres ocupam o cargo de major. Além disso, estão em função de piloto em todas as aeronaves da FAB, e elas poderão chegar ao posto de tenente brigadeiro, que é a maior patente na força. Maior patente na força. Se você olhar também a EPICA, que é a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, em 2017 passou também a admitir mulheres, só era homem até então, passou a admitir mulheres em todos os anos do ensino médio. Então, ali, essa escola é uma escola de ensino médio que prepara a pessoa para posteriormente fazer concurso, mas aí daí ela também pode decidir aí a sua história por outros caminhos, mas é uma escola de preparação de cadetes para oficiais, né? Cadetes a oficiais. Na mesma linha, um outro marco histórico, em 2020, a primeira mulher do corpo feminino da FAB, da Força Aérea Brasileira, ou do Comando da Aeronáutica, como é chamado hoje, foi promovida a oficial general. Então, a primeira brigadeira médica foi Carla Lírio Martins, sendo assim diretora do Hospital Central da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, e também é a primeira mulher a comandar uma organização da força. Então, veja bem, a importância da mulher está aí em todos os lugares, em todos os papéis. Há espaço? Existem algumas limitações, vamos pensar aí, e isso pode ser analisado, estudado de forma muito tranquila, a questão da mulher nas Forças Armadas em relação à infantaria, à cavalaria e também nos fuzileiros. Aí é uma questão de analisarmos, estudarmos e pensarmos
com tranquilidade. Mas, a princípio, é isso aí. Os caminhos, Sérgio, são vários. E está aberto para homens e está aberto para mulheres. As possibilidades são as mais diversas. Entendemos sim. Nossos internautas aí com certeza ficou bem claro que não é só quem entra na aeronáutica, na Força Aérea, né, não é especificamente só trabalhar com um avião. O senhor citou aí uma médica, né, que trabalhou dentro das Forças Armadas. Então isso é bem interessante, tem vários sobre. Pastor, a respeito do serviço obrigatório ainda, o Exército, né, diz o seguinte: no ano que você completa 18 anos, que o jovem completa 18 anos, se aliste, procure, né, uma junta militar e se aliste ao Exército, enfim. Eu segui esse processo, só que eu não servi. Eu fui dispensado na época por excesso de contingente, né? Vários jovens no mesmo ano que eu se alistaram, e eu fui dispensado alguns meses depois. Aí eu sei que tem a dispensa primeira, segunda categoria. Como é que funciona isso? Aí depois eu saí, por exemplo, eu saí e fui dispensado, e se eu mudar de ideia lá na frente, naquela época eu não queria servir, mas se eu mudasse de ideia, não, agora eu quero entrar, eu posso entrar, porque eu fui dispensado, se eu tô tenho a minha reservista, eu estou na reserva, eu posso ser chamado para guerra, tem uma guerra, eu posso ser chamado, já que eu sou reserva, né, como tá lá, reservista. Como é que funciona isso aí? Explica para nós, pastor. Quando você serve, você vai e faz o seu alistamento e você serve, a partir de um ano você é liberado, você pode dar baixa. Então você serviu no período e aí agora o tempo é menor, mas no período que você serviu, você concluiu o seu tempo de serviço obrigatório, você se torna um reservista de primeira categoria, porque você serviu primeira categoria. E aqueles que não são convocados a servir, ou seja, que fazem o alistamento, faz o processo todo certinho, está tudo direitinho, mas são dispensados. Geralmente é excesso de contingente, por não poder, logicamente, alocar todos os rapazes ou todas as pessoas que se alistam. Então, lógico, um número é dispensado. Esse número que é dispensado, essas pessoas que são dispensadas, elas se tornam reservistas de segunda categoria. Sim, qual a situação? Eu posso, posterior a isso, fazer concurso? Ora, eu não servi, então se eu não servi é porque eu não estou apto para prestar um concurso, eu não posso fazer um concurso para aeronáutica. Só tinha este caminho para entrar. Então eu sonhei com isso, eu desejei, e de repente, por excesso de contingente, como já teve anos, que não entrou, não entraram soldados, não entraram militares. Em algum ano aconteceu isso, eu não lembro aqui, não sei precisar qual, mas teve um ano, vou pensar mais especificamente onde eu estava. Não entrou nenhuma turma naquele semestre. Então o cara que era daquele semestre, poxa vida, eu não posso fazer concurso, não posso fazer nada porque eu não pude entrar? Não, pode fazer sim. Vai passar por todo o processo de edital, o processo de inscrição, cumprir tudo aquilo que é editado, né? Tudo aquilo que está na força do edital, atingindo a nota, conseguindo colocação, você entra sem dificuldade nenhuma. O que precisa ficar claro, e isso é o que eu tenho veiculado a garotada que às vezes nos pergunta: poxa, como eu posso fazer? Não posso entrar? Não posso entrar? Não, pode sim. E não pense que o único caminho de entrada é no serviço obrigatório. Se não entrou isso, nesse não consegue entrar mais. Não, existe sim concurso. E aí a outra questão que o Sérgio perguntou, que você perguntou, Sérgio, é a questão de: eu posso ser convocado? Existe possibilidade de ser convocado? Quando um reservista de primeira categoria ou de segunda categoria é convocado, ele será convocado em estado de necessidade. Qual é o estado de necessidade que a gente pode falar se estamos falando de militar? Um estado de guerra e outras questões, mas especificamente no estado de guerra você pode sim, dentro do tempo previsto, pode ser convocado. Caso contrário, você só volta à vida militar, ou seja, só vai à vida militar se você não serviu, ou só volta à vida militar se você já serviu, se você entrar por desejo próprio, através de concurso ou especificamente seleção. Perfeito, pastor.
Então você, ô, meu irmão, minha irmã, irmã não, né? As irmãs não fazem um serviço obrigatório, mas você, irmão aí, que se alistou no serviço obrigatório, ora para não ter uma guerra. Porque às vezes a gente fala assim, não, já serviu o exército nunca mais. Então existe segundo o nosso pastor aí, existe essa possibilidade. Né? Se houver uma guerra, não significa obrigatoriamente que você vai ser chamado, mas está na reserva. Você não está dispensado definitivamente. Então, vamos orar para que não haja guerra nesse país. Eu que não quero, né? Eu que não quero, né? Entrar numa guerra. Mas, se for ter que defender nosso país, o que vamos fazer? Então, pastor, continuando aí, em relação aos cargos, as patentes aí, começa como soldado, recruta soldado, sargento, como é que são os níveis nessa questão? E os termos que se usa, né? Se aposentou, por exemplo, hoje o senhor é o quê? O senhor é aposentado? O senhor é reformado, que chama? Fala um pouco desses termos aí para a gente entender um pouquinho mais. Então, vamos lá, galera. Dentro da Marinha, Exército e Aeronáutica existem as funções, né? As patentes, que eu vou falar mais diretamente da aeronáutica de suboficial para cima, mas também lembrando a vocês que isso está aí nos sites que vocês vão verificar aí, está tudo tranquilo aí para você ver. Mas olha só, vamos lá. Você entra soldado, a primeira questão, você entrou soldado para servir, é o tempo do serviço militar, e aí você é dispensado, ok? Você é dispensado. Poxa, quero ficar, quero prosseguir. Aí é por meio de concursos. Aí são todos os caminhos que são abertos a nível de concurso. As coisas foram mudando. Lógico que eu entrei em 1983, então muitas coisas mudaram de lá para cá. Hoje tenho meus filhos, meu filho, né, um sobrinho, meu genro que estão na ativa, que estão servindo, são sargentos. Cada um deles, logicamente, viveu uma situação em relação às mudanças que foram acontecendo e que vem acontecendo no decorrer dos anos. Mas olha lá, então não tem essa de, eu vou entrar, preste atenção, vou entrar, vou servir, se eu conseguir entrar para servir, eu vou ficar tranquilão que eu já tenho estabilidade. Não, não é assim. Entrou para servir, ok, fez o tempo de serviço obrigatório, passou o tempo de serviço obrigatório, você pode prestar concursos. Tem concursos internos, tá? Que aí você vai, falando da aeronáutica, S2, S1, né? Soldado de segunda classe, soldado de primeira classe, tem o recruta, o S2, o S1, e aí vem o cabo, aí vem os taifeiros, aí vem sargento, aí vem suboficial, e aí vem tenente, aí vem segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, brigadeiro, major brigadeiro, tenente brigadeiro, que é o maior cargo que nós temos, logicamente, exceto o marechal do ar, que nós só temos um, que é o Santos Dumont. Ok? Então, em relação aos cargos, são esses. Aí, se você tem uma pequena diferença aí na nomenclatura, né? Porque na Marinha, o último cargo lá em cima é almirante, no Exército é marechal e na Aeronáutica é marechal do ar. A segunda posição que tem é almirante de esquadra na Marinha, general de Exército no Exército e tenente brigadeiro na Aeronáutica. Porém, aí daí para baixo eles vão meio que ficando mais parecidos, né? Tem algumas diferenças, mas ainda vão ficando parecidos. Então, diante disso daí, as patentes é isso aí. Para atingir a patente de aspirante acima, então você tem que fazer concurso para oficial. Então, quando você presta concurso para sargento, você vai até onde eu fui, a suboficial, ok? Então, você chega a suboficial dentro desse concurso de sargento. Então, você vai passando as promoções e dentro dessas promoções você atinge a posição de suboficial. Quando você entra como aspirante, aí dentro da especialidade que você entrou, aí tem os cargos máximos que são atingidos, como a gente falou lá atrás da médica, que foi a brigadeiro,
e dos intendentes, que vai a major brigadeiro, e da outra que vai das outras mulheres que podem ir até tenente brigadeiro. Então o encaixe está isso dentro da especialidade, mas tudo isso você tem informação também muito clara e muito certa e muito objetiva, que você não fica com dúvida. Quando você entra, você já sabe, dentro daquele concurso, até que posição você vai, ou seja, até que cargo você chega mediante aquele concurso, dentro do tempo, né? Vai passando, uns são 7 anos, outros 5 anos, o interstício de um para outro. Isso depende muito de situações, de circunstâncias e também de localidades. Então, acho que dentro disso daí, Sérgio, se ficou algum detalhe que você perguntou que eu não completei, aí você me diz aí, por favor. Não, acho que deu para entender, pastor. Deu para entender as patentes aí como funciona, né? Que só ficou faltando uma coisinha, né? Os termos aí, quando hoje o senhor é o quê? O senhor é aposentado, é reformado, em relação a quando termina ali. O senhor também está na reserva, o senhor pode ser convocado ainda, após reformado e aposentado? Só esse termo que ficou faltando, pastor. É, seu Sérgio, como é que, como é que é essa questão da reserva e da reforma? A consciência minha eu estou hoje na reserva. Até, se não me falha a memória, podemos consultar isso, até se não me falha a memória, 65 anos é posição de reserva. Houve convocação, a gente volta e faz o que for necessário. Ou seja, eu posso ser dentro de uma necessidade. Dentro de uma necessidade eu posso ser reconvocado. Reconvocado para cumprir o que for a necessidade do país, né? O que for a necessidade da nação. E reformado, o que é reformado? Reformado é a partir dessa data que eu já não sou mais convocado ou reconvocado. Ou aquelas pessoas que saem por uma questão vamos dizer, uma questão de saúde, e aí ela não tem como servir, não tem como, não tem como servir, não tem como realizar algumas questões específicas, e aí dentro daquilo, se há a reforma naquela situação, então essa pessoa não é reconvocada. Então, reforma não reconvoca. Quem está na reserva pode ser reconvocado dentro, como nós falamos aqui, dentro de uma situação excepcional, principalmente em questão de guerra, ok? E eu estou na reserva. Se for reconvocado, aqui estou eu, porque eu fiz um juramento que aí, se houver possibilidade, eu vou repeti-lo aqui depois de quase 40 anos. Joia, pastor, joia, joia mesmo. Então, irmãos, o que acontece? Esse pastor aí, ele é uma graça. Ele é uma benção. Quem não ouviu esse pastor ainda pregar, precisa ouvir, porque a gente às vezes tem esse estereótipo, né, de militar, que é bem sisudo, é diferente. Ele tem uma personalidade assim maravilhosa, por isso ele dá risada, ele brinca. Então, meus queridos, não é à toa que ele foi convidado para estar aqui no canal, porque tem uma linguagem bacana que dê para a gente entender. Não que os outros militares não tenham, né, mas ele é próximo e tem essa questão do bom humor, e isso é muito bacana, né, para ficar mais à vontade, porque é um assunto, né, realmente mais sério, né, fala das Forças Armadas, né, mas ele brinca, mas por ter esse carisma de um pastor carismático. Ok, gente? Então, pastor, mas continuando aí, pessoa que fez o concurso, entrou na aeronáutica, como é que é? É só piloto de avião, paraquedista, vai trabalhar só nessas áreas? Explana um pouquinho mais das outras áreas, em poucas palavras aí, quais são as outras áreas que alguém que fez um concurso pode participar? Ou faz um concurso para entrar como militar e aí escolhe a área? Como é que funciona esse processo, bem rapidinho? Esse processo acontece da seguinte forma. A pessoa entra, por exemplo, o que entra para servir, ele não pode estar pensando, logicamente, isso acontece. A pessoa pensa, não, vou entrar e vou pilotar um avião. Não vai pilotar avião. Isso aí demanda escola, demanda mais de 5 anos, demanda a escola de cadetes, tempo de aspirante, depois mais 2 anos
fazendo outros cursos, então não é vou entrar e entrei na aeronáutica e serei piloto de avião, não. E absolutamente que não é todo mundo que tem que entrar na aeronáutica para ser piloto. Por quê? O avião não vai voar sem manutenção, precisa de gente para fazer manutenção. O piloto não vai se formar sem professores, sem instrutores, sem gente apropriada para fazer uma série de coisas que se faz necessária na formação de um profissional. Então, se nós fôssemos falar aqui, nós falaríamos, quando eu falo de batalhão de infantaria, existe alguém, logicamente, que vai formar este militar. Existe alguém na parte de intendência, porque nós estamos falando de aviação, mas tem a infantaria, que são as pessoas que cuidam da instrução, da formação, da preparação. Tem a intendência, que tem que cuidar de uniforme, de fardamento, de pagamentos, de administração e de tantas outras coisas. Tem a área de saúde, como é que esse cara vai fazer exame? Tem relações humanas, tem obras, tem mecânicas, tem eletrônica, tem provisionamento nas mais diversas áreas, tais como alimentação, fardamento e como eu já falei aqui, e não tem como. Não se forma um profissional sem professor. Então, não é só piloto de avião, não. E nem todo mundo que está lá será piloto de avião, porque existem várias outras funções tão necessárias quanto. Entendi. Então, não queria usar esse termo, mas a grosso modo é como se fosse uma grande empresa, né, as Forças Armadas fosse uma grande empresa, com um hospital, com professor, com médicos, né, com pessoas que trabalham ali dentro na manutenção dos veículos, das aeronaves. Então, se você quer trabalhar na aeronáutica, você vai fazer um concurso. Bacana, muito jóia, pastor. Então, é uma carreira que às vezes as pessoas têm essa... se eu disser pro meu filho, por exemplo, por que você não entra na aeronáutica? A primeira coisa que virar na cabeça dele provavelmente é isso. Ah, mas avião, vou voar, não vou voar, não. Como o senhor falou, tem várias áreas. Mas continuamos aí que a gente faz essas perguntas, parecem ser tão simples, né, pastor? Mas para quem já está no meio, realmente é simples. Agora, para nós aqui de fora, muitas vezes não temos essa perspectiva realmente como funciona. E é muito interessante. Falando ainda da polícia como um todo, né? A polícia do exército, aeronáutica, enfim. Qual a diferença entre as outras polícias? Hoje temos polícia militar, né? Polícia municipal, polícia federal. O exército é federal também, mas existe a polícia federal. O que diferencia essas polícias em nível de competências e de autoridade, pastor? Vamos lá, vamos aqui buscar simplificar porque realmente é isso que você falou, a questão do entendimento é legal quando as pessoas conseguem entender isso, abre um leque para de repente a pessoa, eu quero ser médico, pode ser um médico militar, eu quero ser um engenheiro, pode ser um engenheiro militar, eu quero trabalhar na questão de relações públicas, pode ser na área de militar, não tem nenhuma dificuldade. É desejar fazer o concurso e ir para cima. Vamos lá, em relação às polícias, né, existentes no Brasil. As polícias militares, a grosso modo, exercem a função de polícia administrativa, estamos falando de polícia militar. Ou seja, atuam na prevenção, bem como no impedimento de práticas de delitos. Logicamente, eles exercem, como nós já vimos aqui, inúmeras atividades, mas os pontos citados são os principais perante a Constituição. Então, vamos lá. Polícia Militar, ela trabalha na parte administrativa, atuando na prevenção e no impedimento de práticas e delitos. Vamos para a Polícia Civil. Falamos da Polícia Militar, Polícia Civil e Federal. Polícia Civil e Federal. Atuam no campo do Poder Judiciário. Isto é, elas agem na investigação, inteligência, etc. Executam mandados de busca e apreensão, condução coercitiva, atendendo assim incumbências do Poder Judiciário. Vamos lá entender isso, então, a grosso modo, de uma forma tentando simplificar ainda mais. A Polícia Militar atua na prevenção ou no impedimento direto de possíveis atos criminosos. Nós estamos falando da Polícia Militar. Não atuam em investigação. Por outro lado, a investigação e inteligência, quem atua é a Polícia Civil
e a Polícia Federal. Eu acho que aí dá para dar uma separada na posição das duas, Polícia Militar e Polícia Civil. Ambos são importantes. É possível a gente, de repente, aqui nesse tempo aqui bacana que a gente está aqui, esclarecer mais algumas coisas para vocês. Vamos pensar aqui, ó. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no âmbito estadual, Polícia Federal, âmbito nacional. O Departamento de Trânsito, por exemplo, da Polícia Militar, vamos pensar aí, Departamento de Trânsito da Polícia Militar, cuida de rodovias estaduais e das vias urbanas, né? Já a Polícia Rodoviária Federal administra rodovias federais. É importante a gente entender que todos têm relevância na sua função, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, todos estão em busca, devem estar dentro do juramento que todos nós fazemos, nós buscamos sempre o melhor para a nação, para a população. Essa é a ideia, tanto no Estado como também no âmbito federal. Ok, Sérgio? Entendi. Então, só completa aí que não ficou um pouco claro. O Exército também é federal, né? O Exército também é federal, né? Só a diferença da Polícia Federal e do Exército. Qual a diferença dos dois? A Polícia Federal também age como polícia de combate? E só a diferença dessas duas competências aí, pastor. Vamos lá. As Forças Armadas, seja Exército, na verdade, dentro da hierarquia é Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Hierarquia não foge quando se fala de militarismo, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Vamos falar do Exército. Quando se fala Polícia do Exército, a atuação, a área de atuação da Polícia do Exército não é a área de atuação da Polícia Federal. São âmbitos diferentes. Onde entra as Forças Armadas? Por orientação, direção e necessidade da nação, ok? De uma forma, vamos dizer aí, em circunstâncias diferenciadas. A Polícia Federal não. A Polícia Federal está em investigação, apreensão, todas essas coisas que nós temos visto aí, essa é a função da Polícia Federal. O Exército, se entra em alguma situação neste âmbito, logicamente vai por força de documento ou por força da situação em si. Mas a função do Exército é diferente da Polícia Federal, ok? Polícia Federal atua em extra-quartel e Exército atua com os militares e guardando a nação de forma geral. Beleza, entendi, né? É uma força que temos, né? Toda nação precisa realmente ter a polícia do Exército, a Federal está lá investigando e tal, e uma demonstração, né? Acho que uns 2 anos atrás, o Exército foi chamado ali para combater excepcionalmente, né, as milícias no Rio de Janeiro, ali nos morros do Rio. Então, como o pastor explicou aí, deu para entender, em casos excepcionais, o Exército é convocado. Se for lá para o Haiti, coisa do tipo, não, para missões do tipo. Vale os nossos internautas lembrarem, como ele disse, como o Exército tem várias profissões, não é só uma força de combate, né? Temos aí o exemplo da Covid, que quem armou aí os hospitais de emergência aí que foram criados, né, aquelas tendas, foi o Exército, né? Então, por isso que o Exército é como se fosse uma grande empresa, como eu disse anteriormente, com várias áreas e sempre convocadas em atitudes excepcionais. Perfeito, pastor, perfeito mesmo. Explicou direitinho. Pastor, em relação, vou colocar o senhor um pouco aqui na berlinda aqui, em relação às armas, o senhor era um sargento músico, o senhor pegava só no clarinete para tocar lá, na hora das apresentações e tal, na hora dos ensaios, ou o senhor pegava em arma também? O senhor já teve necessidade, se já pegava,
se pegava. Teve necessidade alguma vez de usar essa arma? Como o senhor vê essa questão do armamento, né, na mão de um homem que é um servo de Deus, né, como o senhor, se pode usar? Como que o senhor sente essa questão e a questão do armamento como um todo aí? Fale para nós, explane aí. Agora, como pastor, o senhor pode falar, por gentileza? Esse é um tema que tem se tornado bem polêmico, difícil de se entender, mas como nós estamos falando aqui e com toda tranquilidade, e com toda transparência e também dentro das nossas limitações, nós temos limitações, lógico, como ser humano, né? Eu posso falar disso com a maior tranquilidade. Quando a gente entra para servir, lógico, a primeira coisa que a gente pensa é a questão de arma, a questão de como vai fazer. E aí existe uma questão de uma diferença muito grande, né? De se pensar, nós temos quantos irmãos nossos estão servindo na polícia militar? Eu até estava vendo aqui, agora, Sérgio, há pouco tempo, uma revista bem antiga aqui de uma capitã que teve um encontro com Cristo e ela era comandante, agora ela já deve ser coronel, já faz muitos anos isso, na polícia do Rio de Janeiro, né? Teve um encontro com Cristo, fazia, na época, um trabalho fantástico lá, e essa mulher, quando tinha necessidade, logicamente, comandando a sua equipe, ela ia para os combates que fossem necessários e ia fazer o que ela tinha que fazer. Então, vamos lá. Como que eu consigo entender isso como pastor? A primeira pergunta é se eu, por ser músico, por trabalhar na área de música, eu trabalhei armado. Quando em escala de serviço, logicamente nós passávamos material bélico, se armar, ia com arma, com todo o preparativo. Mas como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Ninguém chega num quartel e já logo nos primeiros 6 meses já vai pegando arma. Não, não, não. Tem todo um preparo, tem todo um treinamento. Para quê? Porque, como militar, você vai ter que trabalhar armado dentro da necessidade, você vai trabalhar armado, dependendo da função que você estiver ocupando no momento. Se é uma guarda, como você fica numa guarda, não dá para ficar numa guarda com uma vassoura na mão, não tem como, não tem jeito, né? Mas o que diz a regra, o que diz a lei, o que diz a Constituição. No juramento que a gente faz, Sérgio, e os internautas que estão aqui, a gente faz um juramento mesmo de amor à pátria. E aí, falando como pastor, eu uso muito isso, tanto que eu fiz isso, ó, eu estou com uma camiseta aqui da segunda turma de 83, base aérea de São Paulo, tal, entendeu? Isso aqui eu encontrei com a turma que eu servi depois de 35 anos. 35 anos eu encontrei com a galera, aí nós temos essa camiseta aqui, uma camiseta dos veteranos da aeronáutica, tal, da minha turma, segunda turma de 83. Uma turma muito querida, de muitos amigos, muitos companheiros. Quando nós entramos, qual é a expectativa? Todo mundo vai pegar em arma? Às vezes tem gente que vai fazendo exame, vai fazendo teste, vai fazendo tal, e não pega em arma. Ele vai ter que trabalhar nas diversas áreas, mas ele não pode tirar serviço em que ele esteja armado. Então eu tive essa condição, Deus me deu a condição de sim, poder me armar, sim, poder entrar em situações de contenção, não como a polícia, porque nós não cumprimos função de polícia. Quando você fala assim, mas ele está falando de contenção, que contenção foi? Há muitos anos teve greve no aeroporto que ameaçou de ter tumulto. Ora, eu lembro de situações que eu estava lá. Eu estava lá. E como eu estava naquele dia? Eu estava armado. Como eu estava? Eu estava com escudo. Como eu estava? Eu estava dentro daquilo que a minha função exigia. Por quê? Porque eu fiz um juramento que é assim, que é mais ou menos isso aqui. Aí isso vai definir a questão de armamento, o que eu penso sobre armamento, porque eu jurei isso. E se eu penso isso do quartel, você imagina o que eu penso em relação à função que Deus me deu como pastor. Incorporando-me à Força Aérea Brasileira, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade o subordinado,
e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. O que fica claro aqui? Não, graças a Deus, eu estive armado na escala de serviço, inclusive em situação de ordem e contenção. Porém, graças a Deus, nunca precisei dar nenhum disparo. Não tenho, como eu penso como pastor, esta questão. Eu não tenho dificuldade de entender que alguém precisa manter a ordem. É uma função que exige preparo e, por vezes, com a coerência exigida, ela será mantida por pessoas designadas para isso. De que forma? Às vezes, armado. Lindo, pastor. Lindo mesmo. Muito bonito, né? Não só o juramento que o senhor fez, mas o esclarecimento que o senhor deu em relação a isso, né? Então, hoje, muitas vezes, né, os meios de comunicação dão um jeito de alguma forma, né, não quero citar aqui, lembro novamente, como fizemos na outra entrevista, não temos aqui posição política, mas muitas vezes escuto falar em alguns meios de comunicação sobre o policial, a questão do policial usar arma. Gente, se o pastor aí está dizendo que ele é treinado para isso, ele vai ter que usar. E é claro, né, assim, com certeza, como existe pessoas, um médico que não vai saber usar bem o seu bisturi por falta de perícia ou por falta até de treinamento, né, que ele não soube fazer, não soube treinar, não participou de todas as suas atividades realmente na faculdade, né, com dedicação e não está preparado psicologicamente naquele momento, ele vai usar de forma errada o bisturi. Assim, a mesma coisa um policial em qualquer área, né, que seja, não vai, até um pastor, né, que não conhece bem a palavra, né, a Bíblia Sagrada, não saberá, né, se quer evangelizar. Então, parabéns, pastor, parabéns, né, emocionante o seu depoimento e esclarecedor. Mas, pastor, continuando aí, já que estamos falando do senhor aí, esse juramento que o senhor fez, muito lindo, o que encantou o senhor a entrar nas Forças Armadas? Por que o senhor decidiu entrar nessa carreira? O senhor achava bonita a farda? Ou por quê? Qual a razão principal que fez com que o senhor ingressasse nesse ramo que até então estamos entendendo aqui que é tão maravilhoso? Sérgio e amigos que estão ouvindo a gente, eu fui influenciado pela área de música, né? E nós tínhamos na cidade que eu moro até hoje, Guarulhos, algumas pessoas, alguns irmãos, né, já antigos, que faziam parte da banda de música da Base Aérea de São Paulo, né? Então, eu sonhei com isso, né? Conseguir entrar para servir e posteriormente ficar. E entrei com esse pensamento mesmo, servir, honrar mesmo a Deus, né? Ainda bem novo, bem jovem mesmo, mas esse foi o meu objetivo. Eu sonhei com isso, ser músico da aeronáutica. Veja bem, a ideia é uma só. Eu sonhei com isso e entrando lá, esse sonho se ampliou, porque nasceram amizades, amigos. É lógico, a farda, muito bacana, muito bonita. Eu via algumas pessoas que chegavam perto da minha casa, que eram de lá, inclusive dois que se tornaram depois grandes amigos meus. Então eu vi esses caras chegando, eu molecão ainda, garoto ainda, esses caras fardados. A farda encantou? Encantou. Você olhava a farda, era muito... Mas eu tinha um sonho. E aí tinha aquela conversa dos pais também, não, estabilidade, você tem estabilidade, tal. Então, envolveu uma série de coisas, mas acima de tudo, assim, foi o sonho de ser um músico da banda de música da Base Aérea de São Paulo. Esse foi um grande sonho da minha vida e Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, me deu esse sonho cumprido. Que bom, pastor. Então, o senhor tinha um esclarecimento sobre essa área, né? Já sabia que entrar na aeronáutica
não é como todo mundo pensa, né? Vou trabalhar diretamente com o avião. Se tornou músico certamente um excelente. Falta uma hora vamos convidar o pastor aí para tocar um clarinete para nós aí, né? Porque com tantos anos se dedicando à pátria, né? Agora é a hora de a pátria maior, né? O reino de Deus. Quem sabe, né? Pastor, falando agora um pouco aí das Forças Armadas como um todo. Eu sei que o senhor, sabemos aí que o senhor não está na ativa, né? Agora, se o senhor está acompanhando aí, tem contato, certamente deve ter, né? Como o senhor falou, né? A camiseta que o senhor está trajando aí é de pessoas que eram da mesma época do senhor, o senhor tem contato com ele, certamente deve ter contato com alguém que está na ativa hoje. Hoje, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, está preparado para entrar numa guerra. O Exército precisa ter aliados, né? Como foi, né, na Guerra do Paraguai, aí que o Brasil, Solano Lopes invadiu o Mato Grosso do Sul e o Brasil se juntou aí com a Argentina e o Uruguai e a Tríplice Aliança venceu a guerra, né? O Brasil necessitaria de uma aliança, né? Como o senhor vê aí, né, essa questão? Se o senhor pode nos responder, já que o senhor hoje não está na ativa, por gentileza. Ô Sérgio, olha só, o que eu entendo e percebo desde o princípio é o seguinte, que se houver a necessidade, dentro da necessidade, dentro do evento, dentro da situação, dentro do caos, logicamente é que vai se pensar o que é que se tem e o que não tem. Mas o que eu posso dizer com toda tranquilidade é que sim, o preparo existe sim. Sem dúvida, nós temos uma nação preparada. Tem muita fala, tem muita conversa aí, o que a gente pode fazer, é isso mesmo. Mas eu não desacredito em um Brasil preparado, se necessário for. E que Deus ajude, que não precise, né? Ok, pastor. Nos deixa mais tranquilos, então, como cidadãos brasileiros. Pastor, para concluir a nossa entrevista de hoje, como o canal é Cristão na Prática, o objetivo dessas entrevistas é falar sobre diversas profissões e mostrar aos nossos jovens, ou até aqueles que não são tão jovens, mas que pretendem entrar em alguma carreira, seja ela qual for. Hoje estamos falando sobre as Forças Armadas, para tirar toda a dúvida que essas pessoas tenham. Se um jovem hoje quiser entrar, pastor, né, ou não tão jovem, quiser entrar nas Forças Armadas aí, e está vislumbrando aí a farda, né, o andar armado, o que esse jovem pode esperar lá? O que o senhor aconselha ao jovem que quer entrar hoje na Força Armada, alguém que queira entrar nas Forças Armadas, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino? O que o senhor aconselha a esse jovem? E conclui dando as suas considerações finais aí e os seus agradecimentos aos nossos internautas aí. Por gentileza, pastor. Sérgio, internautas, assim como eu penso e oriento sobre o casamento, que as pessoas devem, no mínimo, conhecer algumas coisas para não entrar com expectativas irreais. Qualquer coisa que você for realizar na vida, que você entra com expectativa irreal, é muito frustrante, porque você entra e logo tem as decepções, porque você idealizou algo que não existe, e isso vai ser um problema. E isso é em qualquer área da vida, seja casamento, seja empresa, seja ser polícia, ou seja fazer concurso para banco, para qualquer área da vida. É importante que você, se tenha a oportunidade, como o professor está aqui fornecendo isso e abrindo espaço, porque isso aqui é em relação ao que você pode conhecer, em relação à vida militar, em relação à farda, em relação a essa questão do fetiche, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, em relação à autoridade, porque às vezes as pessoas pensam em uma autoridade que ela não existe, que se torna um autoritarismo. Então, assim, se você entra em um lugar com a expectativa irreal, você pode se machucar bastante. E geralmente isso acontece. Então, o que eu aconselho a você? O salário
Então, investigue direitinho isso, tá? Tá pensando, ó, aspirante, 6 pau, tal. Veja direitinho, é isso mesmo? Porque, de repente, é melhor você ganhar 3 fazendo o que você gosta do que você ganhar 10 fazendo o que você não gosta, o que você não gostaria de fazer, contrariado. Então, entenda essa parte, entenda isso, elabore isso direitinho, porque ser militar é uma maravilha. Mas é isso mesmo que você quer ou tem expectativas reais? Se as expectativas são reais, vai para cima, porque vale a pena. Hierarquia, disciplina, o que muita gente está descartando. Se você honrar a Deus, respeitar ao Senhor e entender que você tem um juramento diante de Deus e diante da sociedade, eu não tenho dúvida, você findará os seus dias, Deus assim permitindo, como eu estou aqui, com a maior alegria do meu coração, com todas as minhas limitações e a alegria do meu coração, e sou extremamente grato a Deus. Grato a Deus. Foi a forma que Deus me deu, foi o caminho que Deus me deu. E através de um sonho que Ele me deu, eu sonhei com isso, foi a forma que Ele me deu de ganhar o pão de cada dia dos meus filhos com honestidade, pedindo a Deus, ou agradecendo a Deus, porque só Ele poderia fazer isso. Tudo isso, porque tudo que Deus fez na minha vida, na nossa vida, foi muito bom. Sérgio, muito obrigado. Que esse tempo sirva de bênção para a vida de muitos jovens. Parabéns pelo seu trabalho de despertar nos jovens, não só a questão de militar, mas tantas outras áreas profissionais. Jovem, pelo amor de Deus e por Jesus de Nazaré, aproveite influências boas como essa, direcionamento bons como esse. Utilize-se disso. Faça com que isso seja bênção não só para você, mas para os seus amigos, seus colegas que às vezes estão entrando em uma baita de um errado. Você não precisa ser militar, você pode ser qualquer outra coisa que tenha no seu coração, que honre a Deus e que sirva à sociedade. Esse é o desejo do meu coração. Parabéns, Sérgio, por você estar servindo à sociedade com o seu canal. Deus te abençoe, viu? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Continue aí acessando o nosso canal. Sei que o senhor já é inscrito, nos acompanha constantemente e tenho certeza que as dúvidas aí principais foram tiradas. Agora, se alguém quiser saber mais, acesse o link aí na descrição embaixo, que o pastor vai deixar todas as recomendações aí, se você quer saber mais, quais são as escolas que cursam, né, se você quiser essa área aí, se almeja ser um militar, já sabe que ser militar não é só trabalhar em frente de batalha, não, mas batalha bélica, né? Como vocês ouviram aí no canal no dia de hoje. Então, fique antenado que nas próximas semanas aí vamos falar sobre programação, sobre TI, vamos entrevistar nutricionista que vai falar sobre essa área, entre outras profissões, que o nosso objetivo aqui é cristão na prática, é cristão abençoado. A Covid veio, mas ninguém resiste o povo do Senhor, porque é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. E você que está nos assistindo, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações aqui embaixo, porque com certeza esse vídeo vai chegar para mais pessoas que estão com dúvidas sobre a sua carreira e sobre os temas diversos que estamos tratando aqui no canal, beleza? Porque Deus é contigo e tamo junto.